Moisés vai falar com o povo de Deus, vai dar um aviso aqui para o povo de Deus, muito importante. Eu já preguei um montão de vezes esse texto, eu amo esse texto. Jesus repetiu lá no livro de Mateus, né, essa palavra, falando como sendo o primeiro mandamento, e é muito importante, gente, o que Moisés vai falar aqui. Olha aqui que ele diz no versículo 5, né, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. A gente sabe que o Senhor, em Salmo 119:11, manda a gente guardar o que? A palavra onde? No coração, para não pecar contra Deus. E Moisés chama aqui para ter um relacionamento de amor com Deus, porque Deus quer se relacionar com as nossas vidas. Amém? Deus quer se relacionar. Deus não te criou para ficar abandonado nesse mundo. Ele deseja se relacionar, um relacionamento de amor com a sua vida. E ele vai falar aqui, Moisés vai falar algo que é, para mim, tremendo, né, no versículo 7, 8 e 9, aqui seguindo, olha, ensine-as com persistência a seus filhos. Ensinar o quê? A palavra, e não só a palavra, né, o relacionamento de um Deus, mostrar para os filhos um Deus vivo que se relaciona, né, com as nossas vidas, com persistência. Aí me chama a atenção, né, de que essas últimas semanas, eu tenho perguntado muito para Deus, Deus, por que os nossos filhos estão indo para o mundo? Por quê? Olha, no Brasil você vai nos presídios, está cheio de filhos de crentes. Sabia disso? Cheio, lotado mesmo. No tráfico de drogas no Brasil, lotado de filhos de crente. E a igreja de homossexuais, quem abre são filhos de crentes. E muito mais aí. E eu tenho perguntado muito a Deus, muito, 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 porque isso tem me preocupado no meu coração demais da conta. Principalmente essas 2 últimas semanas, eu comentei com o pastor João e tudo, que o Senhor tem me incomodado muito com isso. E é tempo da gente clamar a Deus para que o Senhor mude isso, para que essa praga, esse mal não chegue às nossas casas. Amém? Amém, meus amados? Mas preste atenção bem aqui, ele fala assim, ele começa assim, ensine-as o quê? A palavra, né? Ensine um relacionamento com Deus, ensine com persistência. A gente, para as coisas seculares, né, que a gente chama lá de fora, e que são importantes também, a gente vê Daniel aprendeu as coisas seculares, e melhor ainda, foi 10 vezes melhor do que todos os outros, e ele não precisou se contaminar com as coisas lá de fora, ele foi lá, foi melhor, aprendeu as coisas de Babilônia e não esqueceu, né, do principal, que era o seu relacionamento com Deus, não precisou fazer o que o mundo, pegar o molde do mundo, ele foi lá e fez a diferença. Mas ele fala que ensine-as com persistência, e nós fazemos isso. Eu tenho certeza que, né, todos aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos, colocam seus filhos nas escolas, até porque não tem uma outra opção, você tem que fazer, a criança chora, você deixa em casa? Não, você leva, né? Você sabe que se você não levar, você vai ter problema com o governo americano, e ele vai vir em cima de você, você vai ter problema. A gente faz isso, e deve ser feito isso. Eu não estou falando que não deve ser feito, a gente tem que fazer isso mesmo. Mas aí a grande pergunta é, será que nós estamos de verdade fazendo isso aqui que Moisés está mandando que nós fizéssemos aqui, com, assim, persistência, tendo tempo com os nossos filhos, investindo tempo com os nossos filhos? Será que nós estamos fazendo isso de verdade? E ele vai falar aqui, olha, converse sobre elas. Olha só, Moisés fala no mesmo versículo, ele fala assim, olha, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar.
Olha só, gente. A palavra de Deus que está falando, é o pastor André que está falando aqui, a palavra está escrito aqui. Né? É para investir o quê? Tempo. Não é muito claro isso? Que nós precisamos investir tempo com os nossos filhos? Sim ou não? Me ajuda aí. Temos ou não temos? A Bíblia ela é muito clara que nós precisamos ter tempo para os nossos filhos. Tempo de qualidade. Tempo para ajudar nas coisas lá de fora, né? Fazer as tarefas. Os professores, eu trabalho também no distrito aqui de Queira, os professores reclamam muito de que os pais não estão nem aí para os filhos, as tarefas, não querem nem saber. Né? E tem que ter tempo para os filhos também nas coisas seculares, tempo para ajudar a fazer as tarefas de casa, da escola, direitinho, ajudar, saber o que o seu filho está aprendendo na escola. Isso é muito importante. É muito importante isso. Agora, e também cuidar de ter tempo para conversar sobre a palavra de Deus. Tem que ter tempo. Eu não vou nem perguntar aqui quantos fizeram esta semana, tiraram um tempo de qualidade, né, com seus filhos. Pensa. Quantos sentaram, né, não, esse tempo eu vou tirar um tempo com meu filho, eu vou conversar com eles, eu vou, sabe, explicar a palavra, ajudá-los, orientá-los. A gente cresce hoje nas casas que os nossos filhos às vezes estão abandonados. No Brasil ficam abandonados na rua, aqui na América é diferente, eles ficam abandonados dentro de casa. Às vezes o filho fica se trancando dentro dos quartos e quando a gente encontra com ele, como você cresceu, que a gente nem percebe que eles estão crescendo dentro da nossa, assim, embaixo do nosso nariz, a gente nem consegue perceber isso. Não é assim, gente? Fala sério, não é essa é a verdade, que os nossos filhos estão se isolando dentro das nossas casas. E aqui é muito claro, manda conversar com elas da palavra, sabe? Ter tempo, olha, quando estiver sentado em casa, quando estiver na hora da comida ali, sentar, falar das coisas de Deus, falar das coisas de fora também. Conversar com eles. Precisa conversar sobre as coisas que estão acontecendo lá fora também com os nossos filhos. Precisa investir tempo, gente. Nós precisamos. E ele continuando aqui, ele vai lá no versículo 8, ele fala, amarre-as. Gente, não é amarrar as crianças não, gente. Amarrar a palavra, gente. Por favor, né? O pastor mandou amarrar as crianças, vou amarrar agora, vai ficar amarrado aqui. Não. Amarre-as, se referindo à palavra. Falando para o papai e para a mamãe, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Para mim, Moisés está falando assim, olha, que essa palavra esteja assim, muito forte na sua vida, nas suas ações. Né? A gente vê que ele manda investir tempo com os filhos, e agora a gente vê também que ele manda testemunhar para os seus filhos. Amém? Para mim, eu entendo claramente que está falando isso, que os seus filhos possam, sabe, olhar para você e ver Cristo na sua vida. Possam ver Cristo. Para mim, isso aqui é muito claro, que a gente vai não só investir tempo, mas a gente vai testemunhar de Cristo para os nossos filhos, porque eles são nosso primeiro objetivo de fazê-los discípulos de Jesus. E para a gente fazer discípulo, a gente precisa ser discípulo de Jesus. A gente precisa obedecer a palavra, a gente precisa viver essa palavra em nossas ações, em tudo em nossas vidas. E ele continua no versículo seguinte, ele fala assim, escreve-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. E para mim, eu meditando assim, que as ações que nós fazemos dentro de casa tem que estar alinhada com a palavra, as práticas, né? Tudo que nós fazemos dentro de casa tem que estar alinhado aqui com a palavra.
E ele marca assim nos portões, o portão é local de saída, para que até quando eles estejam saindo, marca nas portas de casa, nos portões, quando eles estiverem, porque é inevitável que os nossos filhos vão ter contato lá de fora, para que quando eles passarem, eles vão, passar por aquele portão, eles vão saber que eles têm uma referência na casa deles. Quando eles saírem, eles vão lembrar, assim, eu creio que Moisés está falando assim, porque quando eles saírem, eles vão sair das portas, com certeza eles vão ter que ir lá fora, quando eles passarem, eles vão lembrar das ações da sua casa, das experiências dos pais, da vida dos pais, mostrando Cristo, a casa, as ações de dentro de casa. Quando eles saírem, forem lá fora, e que o inimigo vai tentar tirar, aí eles vão olhar para dentro de casa. Primeira coisa, gente, eu me lembro, eu era pequeno, assim, não éramos nem cristãos, e assim, vinha as ações lá de fora, eu lembrava, assim, da que meus pais falavam para a gente. Eu lembrava, gente, assim, a gente, olha, se nós não investirmos tempo com os nossos filhos, eu vou falar uma coisa para você, o diabo vai levantar coisas e pessoas para encher a vida dos nossos filhos. A gente, quando o Senhor colocou no meu coração, eu estou falando novidade para vocês? Estou falando novidade? Não, nenhuma novidade. Já está escrito, já está revelado aqui muito claro na palavra, mas na prática a gente tem negligenciado nisso. E assim, uma coisa que a gente aprende, um testemunho é muito importante, mas não é só o testemunho, é investir tempo com os nossos filhos, tempo de qualidade, porque o diabo tem, olha, principalmente essa geração é a geração assim que tem sofrido demasiado por causa da mídia, por causa, da internet. Você não tem como mais evitar isso, está dentro da sua casa, e vem assim muito forte. A propaganda contra a palavra de Deus, ela é muito forte, muito forte. A televisão, os programas de televisão têm ensinado os nossos filhos a desobedecer os pais. A primeira coisa que a gente faz quando a gente está ocupado, cansado de tanto trabalhar, a gente já joga, vai para a televisão, vai para os computadores, para os iPod, iPad, tudo, empurra para eles, e a gente nem vigia, nem filtra, nem examina o que está sendo ensinado para eles, o que eles estão aprendendo, o que eles estão ensinando os filhos a serem desobedientes. Aí a gente pergunta, por que meu filho é desobediente? Não é? Filhos que mandam, você vê os programas da Disney lá, os programas da Disney, os filhos mandam nos pais. Você não sabe o que teu filho manda em você. Não sabe, não? Os filhos mandam nos pais hoje. No meu tempo, a gente obedecia papai e mamãe. Comíamos o que tinha que servir na mesa. Era assim ou não é? Quantos aqui lembram dessa história do passado? Até parece coisa passada, coisa velha, que eu já quase não existe mais. Hoje os filhos mandam. Gente, e muitos de nós estamos esquecendo das nossas origens, de onde nós viemos. Que muitas das vezes não tinha nem assim tantas opções, e comíamos, e com alegria. Com alegria. Quantas vezes arroz e feijão era o menu do dia, e glória a Deus. E era bênção, ninguém reclamava na minha casa, comíamos muito. 4 homens, não era, pastor Márcio? Tinha reclamação disso? Não quero esse não. Não tinha nessa opção. Papai e mamãe ali, com muito amor, preparava e a gente sentava, comia com alegria. Hoje em dia, gente, esquecemos disso. Esquecemos, os nossos filhos estão aprendendo a mandar e desmandar em casa, eles tomam as decisões dentro de casa. Se tivesse os filhos aqui, os filhos iam ficar... Tem alguns filhos aqui, né? Mas essa é a verdade, gente, que a televisão está ensinando que Deus
não existe. Gente, separa, olha só, a televisão fala que Deus não existe. Nós, pais, temos uma responsabilidade de mostrar para os nossos filhos que Deus existe em nossas vidas, não só com palavras, mas nas nossas ações. A televisão, a propaganda fala que Deus não existe, as escolas, os ensinamentos falam que Deus não existe. Aí quando os nossos filhos olham para as nossas casas, os testemunhos de brigas, sabe, de confusões, de divórcios, eles ficam, a mente deles, perdida. Deus não existe. Porque se eu trabalhei com muitos jovens, eu perguntei para 10 jovens que eu trabalhava com eles, 9 eram filhos de crentes desviados. Aí eu fui querer saber qual foi o motivo, o que aconteceu, por que você... Não, meus pais se divorciaram e olha, nunca mais quis saber de Deus. Aí vai lá fora e pergunta, vai nas escolas, assim, não pode ir nas escolas, mas você tem contato com jovens, pergunta, você vai ver o que eu estou falando. Eu escutei com meus, assim, eu pude experimentar, assim, vendo, conversando com eles testemunharam para mim isso. Isso é muito sério, gente. Então, nossos filhos, quando olham para as nossas casas, quando olham para dentro de casa, que Moisés manda estar impregnado a palavra, estar vivendo os testemunhos, as ações dentro de casa, não tem referência. Nós estamos perdendo isso. Nós estamos bem ocupados, nossos filhos estão se relacionando, eles precisam falar, e se você não está pronto, não está disponível para eles, eles vão falar com outras pessoas, com coisas, vão para a internet, vão se comunicar com amigos que às vezes também estão necessitados. Aí a referência vai ser uma palavra de um amigo que precisa também, de repente, do papai e da mamãe que não tem tempo para eles. Essa tem sido, gente, a realidade nossa, a realidade de nós, da América, da igreja moderna. É a igreja moderna, gente, que está muito ocupada com tantas coisas, e nós estamos esquecendo do principal, da nossa casa, do nosso testemunho dentro de casa para os nossos filhos. A televisão está ensinando propaganda direto de sensualidade. As roupas, as vestimentas são assim, horríveis. E para eles, não tem problema, porque a referência deles tem sido a televisão, tem sido o mundo lá fora. Sem falar de homossexualismo, gente, que hoje parece assim, você vai na rua, você vê, no nosso tempo não tinha tanto, hoje, por que está acontecendo tanto hoje? Não é verdade? Eu estou falando uma coisa, e não só fora, dentro da igreja às vezes. Não é verdade isso que eu estou falando coisa nova? Você vai lá fora, você vai no shopping, você vai em todo lugar, você vê em tudo, qualquer lugar está lotado. O que aconteceu? O que aconteceu? Nossos filhos aprendem a mentir, aprendem violência, são influenciados por todos os lugares. O que Moisés manda nós fazermos, quem tem feito, são as coisas da internet, tem feito isso de montão. Eu não estou falando que todos aqui fazem, talvez você seja de um diferencial, né? Mas nós, a grande maioria, estamos falhando nisso. Nossos filhos, olha, pasmem, acessam sites inapropriados já com a idade de 8, 9 anos. Aí eles estão isoladinhos lá dentro do quarto, mas a internet está lá dentro. Está dentro da sua casa, você está trabalhando, é papai e mamãe trabalhando, e os filhos estão conectados com o mundo. Isso é inevitável, gente, o tempo moderno. Mas se a gente não negligenciar na palavra,
que aqui está sendo falado na palavra, para não negligenciar nisso, no cuidado de ter tempo, de investir tempo. Olha, eu não só, assim, na televisão, os programas, mas as músicas que os nossos filhos estão escutando. Sabe o que elas têm promovido hoje? Olha, tem promovido drogas, sexo, sensualidade, homossexualismo, palavrões, natural. Você escuta uma música, não tem uma música que não tenha palavrões, muitos, natural para eles. Aí eu peguei aqui o nome de um montão de cantores, que até eles, assim, um site lá que recomenda que criança não escute esses camaradas, esses grupos aí, esses cantores aqui, eu não consigo nem falar esses nomes aqui. Às vezes alguns grupos aqui. A Katy Perry é uma delas, talvez todos aqui conheçam. Quantos conhecem aqui? Sabe que ela é filha de pastor, né, que foi para o mundo. E pior ainda, fez pacto com o diabo. Ela promove, uma das músicas dela promove o quê? O homossexualismo. É mentira? Quem sabe? Todo mundo sabe disso aqui. E seus filhos estão escutando. Os palavrões, da onde aprende? Eu não falo, eu não ensino isso, mas aonde que aprende? Nas músicas, na televisão. Nós ligamos, a televisão está conectada ao mundo, ligamos um rádiozinho, está conectado no mundo. Isso é inevitável. Vão para a escola, eles vão escutar amigos. Isso não tem como evitar, gente. Eles escutarem isso, deles terem acesso a isso. Eles vão escutar na escola com os amigos hoje botam rádio altíssimo e todo mundo escuta, todo mundo... A diferença é que quando eles olham para casa, não tem uma referência. Quando eles olham para casa, não tem pais que ensinam da palavra para eles. Olha, tem muitos cantores. Tem a Beyoncé. Cadê um jovem aqui? Vem cá um jovem que possa ler esses nomes aqui para mim. Vem cá um jovem. Vem cá um jovem que fala aqui. Jovem, né? Vem cá um jovenzinho aqui, ó. Vem cá, meu irmão. Lê aqui para mim, você que... Tem uns nomes aqui de uns cantores que eu vou botar aqui na... Eu prefiro usar aqui um jovem aqui, talvez. São esses nomes aqui, ó. Pode falar todos eles aqui. Vai lá, brother. Se quiser a luz aqui. Katy Perry, Beyoncé, Eminem, Lady Gaga, Justin Bieber, Randy Jewels, Kanye West, Taylor Swift. Quem conhece essa daqui? Pitbull, NDM DJ. Lady Gaga, você falou, né? Também, né? Falei. Né? O Pitbull também, né? Esse nome também não sei falar esse nome. Macklemore e Rian Lewis. Ó, como é que é? Hã? Rage Against the Machine, Bruno Mars, Adele e The Peterson Soundtracks. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Não é fácil não, gente. Ler aqui os nomes, é complicado aqui os negócios aqui, ó. Mas sabe o que ele... Não estou falando do Brasil, aqui falando... tem uns camaradas aí, as músicas de um camarada aí que ele fez na internet. Eu já falei aqui da última vez. Meu Deus do céu, o rapaz ele é satanista mesmo, assumido. Tá na internet, lá no Brasil também. Nossos filhos sabem tudo isso aqui. Não é novidade para... Não é novidade para eles, não. Conhecem tudo. Aí, olha, um mundo, ó, lá dentro, ó, entrando assim neles, ó, enchendo a vida deles, assim, ó, enchendo. O
diabo, eu falei para você, se você não tiver tempo para investir, para ensinar, para conversar com eles da palavra de Deus, o diabo vai ocupar o tempo, com certeza, com coisas do mundo, enchendo de lixo os nossos filhos, debaixo do nosso assim, ó, nariz assim, ó, e ficamos o quê? Parados. Fechamos nossos olhos muitas das vezes, não queremos ver essa verdade que está inundando, ensinando os nossos filhos a fornicar e de montão aí, só lixo. Só tem essa palavra, lixo. E a nossa responsabilidade de testemunhar e de ensinar, para que eles tenham uma referência. Nossos filhos perderam, não tem referência, eles não têm, gente, a maioria deles não acreditam em Deus. Estão, às vezes, dentro das igrejas e não acreditam, a maioria, vocês sabiam disso, gente? Isso é desesperador. Isso é desesperador no tempo moderno, gente, porque nós estamos super ocupados com tudo. Eu não tenho tempo para a família, não tenho tempo para Deus. Isso é preocupante, assim, como eu ia perguntando muito, Deus, por que os nossos filhos estão saindo, estão deixando o Senhor? Todo mundo sabe a resposta. A gente precisa mudar isso. Eu peguei uma pesquisa americana aqui, que uma semana ela tem 168 horas. Nossos filhos normalmente deveriam pelo menos passar 8 horas dormindo, não é isso? Deveriam. Mas olha, a grande maioria não faz isso. A grande maioria não dorme. Dorme muito menos. É à noite, na internet. À noite, vendo coisas que não se deveria ver. Mas estão trancados nos quartos, dentro de casa. Acho que tem alguém com frio aqui. Eu também estou sentindo muito frio aqui. Está um gelo aqui, vai começar a nevar aqui daqui a pouquinho. Gente, então nossos filhos estão dentro dos quartos e, gente, pequeno. Gente, você bota um telefone, um iPad na mão de uma criancinha e já sabe fazer tudo, gente. Eu ainda não sei ainda. Não sei nem ligar direito, não sei nem acessar um montão de coisa. Ele já sabe, é assim que faz, assim. Você pergunta. Hã? Gente, não é verdade isso? Eles sabem tudo, gente. Eles aprenderam. E nós? Não, meu filho não faz isso. Hã? Meu filho não faz isso? Você tem que cuidar disso. Olha, a pesquisa, 56 horas, que deveria ser 8 horas, mas não passam 8 horas, nunca. Vão cansados, vão dormindo para a escola, entram às vezes, dormem no ônibus, dormem na escola. Muitas reclamações. Não aprendem nada lá fora. E são nossos filhos. E não tem, em casa não tem referência. Aí a gente vai perguntar por que está indo para o mundo? Né? Deus sabe, você já sabe por que está indo para o mundo. Você já sabe disso. Né? Eles passam mais ou menos 40 horas na escola, né? São 8 horas por dia, mais ou menos 40 horas. E agora a maior parte que eles passam recebendo informações. De 168 horas, eles passam mais de 90 horas durante uma semana. Lógico que sábado passa mais tempo nessas coisas, né? Porque tem a escola, é domingo, a gente está cansado, a gente já, ao invés de ter tempo, né, com nossos filhos, a gente empurra para a televisão, empurra para as coisas e a gente não investe. Eles passam a maior parte do tempo, mais de 90 horas numa semana, recebendo informações lá de fora. Aí, aqui na igreja, no relacionamento com a igreja mesmo, eu coloquei aqui, eles colocaram 4 horas, mas a gente sabe que na maioria, isso não é uma realidade. 2 horas, às vezes, 2 horas.
Eu queria até sugerir aqui para vocês aqui que se você pudesse inverter, assim, comer somente essas 2 horas e ficar o restante das horas sem se alimentar. Dá para a gente fazer isso? Esse desafio? Né, de só se alimentar, de comer mesmo, comida mesmo, comida, alimento mesmo lá fora, somente 2 horas por semana. Depois você vem falar comigo. Se eu não tiver que ir lá visitar você, que você deve estar morrendo lá dentro, em cima de uma cama. Hã? Não é assim? Porque, gente, relacionamento com Deus não se resume somente a esse momento. É muito mais do que isso. É muito mais, mas nós estamos pensando que é só isso aqui, acabou, suficiente, chega. Não, o diabo investe muito mais tempo. E nós temos a responsabilidade de investir muito tempo, de cuidar dos nossos filhos, e nós não fazemos isso. Porque não temos tempo. Porque tem outras prioridades em nossas vidas. Na média, é lógico que pode ser que não seja a sua realidade na sua casa. Eu espero que não seja. Passam mais ou menos 8 horas por semana, assim, de contato de pai com filho. E às vezes, 8 horas nem é tempo de qualidade. Falo de investir tempo de qualidade, de sentar, conversar. Como é que tá? Como é que foi teu dia? Como é que é a tua escola? O que aconteceu? O que você aprendeu? Vamos conversar aqui, eu quero orar com você, meu filho, eu quero sentar aqui, eu quero ler a palavra com você, eu quero, te ensinar aqui algo, eu quero testemunhar algo que Deus fez na minha vida. Quantos de nós fazemos isso? Quando? Gente, 8 horas. Isso aqui, quando eu vi essa pesquisa, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui a gente não precisa falar mais nada, já mostra a realidade. Por que nossos filhos estão indo para o mundo? Por que os nossos filhos, na verdade, estão vivendo o mundo, às vezes, pertinho de nós, dentro de casa, dentro da igreja, mundo. Porque a maior informação que eles têm vem do mundo. Está abundando assim dentro deles o mundo está enchendo a vida deles. Eles não têm tempo, pai não tem tempo. Você acha que uma criança vai para a escola ou ele quer ir para a escola secular? Ele não quer ir para a escola, você manda para lá. Né? E lá tem um professor que vai ensinar. E não tem a opção de não querer aprender. Tem que aprender, tem que escutar. O professor está lá para ensinar. E nós somos devemos ter essa missão de ensinar os nossos filhos as coisas de Deus, e nós não temos tempo para isso. Eu tive um sonho, há 6 anos atrás, eu já contei isso aqui, talvez você já até conheça bem esse sonho que eu tive. Eu ia pregar para numa igreja hispana, para jovens, assim, a mensagem, o pastor tinha falado, prega uma mensagem para jovens. E eu, meu Deus do céu, eu sou coroa já, vou pregar para jovens. E tal, eu comecei a orar a Deus. E eu me lembro que eu fui dormir e eu tive um sonho. Eu sonhei, mas era muito real, que eu tinha 2 pessoas andando comigo, e eu via tipo uma igrejinha, um formato de igreja, parecia bem alta ela, pelinhas mais desse estilo tradicional e mais moderninha, porque era bem alta, e eu entrei. Quando abriu a porta assim, eu vi muitos jovens, mas muitos jovens, em galeria, parte de baixo, e eu via caixões, e jovens deitados nos caixões. E o que me chamava a atenção, porque não havia ordem, era uma bagunça naquele local, e eles estavam todos assim, sem roupas. Somente eu percebia, eu conhecia, identificavam que eram pessoas mesmo, somente pela cabeça. E o corpo deles, assim, era como esses manequins de loja. Não tinha um sexo definido. Aí, gente, coisa mais louca. Aí eu saía daquele local assustado. Aquilo é igreja, que negócio é esse? Eu ficava assustado. E eu saía, quando eu saía da porta daquele local, nós deparávamos assim com um comércio, uma rua assim comercial, e cheio de lojas e cheio de jovens trabalhando, e o mesmo visual deles que estavam lá dentro da igreja era o mesmo que eles estavam assim. A aparência deles era igualzinha lá fora, não tinha diferença também, assim, não tinha uma definição. Você identificava que era um rostinho de menina, mas o corpo era igual de um menino, né? E o rostinho de menino, você sabia que era um menino, mas não tinha uma definição. Aí a gente olha para essa coisa de ideologia de gênero, que eu já passei aqui, os vídeos aqui, a cabeça dos nossos filhos estão sendo confundidos nessa área. Aí, começamos a caminhar, nós vimos parecia um bar, um local de festa, né? Nós entramos, quando nós entramos, da mesma coisa, igualzinho que nós vimos lá dentro daquele local da igreja, né? Nós vimos dentro do comércio, eles estavam ali fazendo uma bagunça, eles começaram assim a zombar de nós, porque nós estávamos assim vestidos, e começaram a zombar, a rir das nossas caras assim, sabe?
tipo expulsando a gente daquele local. E quando nós saímos daquele local, eu olho para o céu assim, eu vejo um montão de aves negras, elas vinham em nossas direções assim, e começavam a lançar fezes sobre nossas vidas. Eu acordei protegendo assim a minha cara de desesperado, e eu fiquei desesperado, eu falei, Deus, o que é isso? Deus, o que é isso? Aí o Espírito de Deus falou comigo assim, olha, mais tarde eu fiquei meditando, minhas coisas eu nem lembro, dentro do NTB, ela fazendo compras, eu, Deus, o que é isso? Deus, fala comigo, Deus, o que o Senhor quis mostrar nesse sonho? E Deus falou para mim assim, você lembra do meu servo Abraão? Quando ele ofereceu o sacrifício para mim? As aves de rapina vinham para tocar, sabe o que ele fazia? Ele enxotava, e o Espírito de Deus falou claramente para mim assim, olha, vocês, pais, os pais estão deixando o inimigo tocar no que vocês ofereceram para mim. Gente, eu comecei a chorar. Minha esposa nesse momento não estava, eu chorava, porque eu falei, Deus, tem misericórdia de nossas vidas. Porque isso é uma realidade de todos nós. De todos nós. Na maioria, talvez. Não vou falar todos, porque eu estaria, de repente, sendo injusto com alguns que zelam por isso. Mas é para despertar. Os nossos filhos, o inimigo tem enchido de drogas, rebeldia, as coisas do mundo. E nós, parados, assim, tranquila, fazendo nada, nem se preocupando com isso. Nossos filhos hoje, eles estão tendo filhos antes do tempo. Eu já falei de presos, de filhos de crentes homossexuais, né? E a gente fica perguntando o que está acontecendo. Acho que é hora da gente dar uma mudada nisso, amém? É hora da gente mudar isso. Eu peguei aqui, eu quero falar para jovens aqui. O Senhor colocou no meu coração um exemplo de um jovem na Bíblia. Amém, amém. Rei Josias. Olha, o rei Josias, você olha para a história do rei Josias, tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Fala assim, olha, vai dar errado. Você olhar para a história, você olhar para os pais, para os avós dele, vai dar errado esse menino. Tinha tudo. Porque o ambiente na cidade, no tempo de Judá que ele viveu, era horrível. Uma rebeldia, uma apostasia, o povo se rebelando contra Deus, fazendo práticas que não agradavam a Deus. Josias vai dar errado aos nossos olhos. O avô, eu até peguei, fui um pouquinho antes, me deu curiosidade de pegar as informações assim, fui até o bisavô dele. Olha que o bisavô dele foi um excelente rei, não houve rei como o rei Ezequias, nem antes e nem depois. Reinou bastante tempo, 29 anos, e ele fez o que era reto diante do Senhor. Mas a Bíblia relata que já o seu filho Manassés, que era avô de Josias, foi o pior rei da história. Como pode o cara que era muito bom e um filho vai lá e vai para o mundão mesmo? E olha, e a história desse rei Manassés é assim, no 2 Reis 21, você vai ver que é somente contando, ele adorou o sol, adorou a lua, ele fez imagens, ele se rebelou contra Deus, ele sacrificou filhos, né, para Moloque, fez coisas abomináveis, adorou a Baal, só contando assim, só rebeldia contra Deus. Aí o filho dele fez a mesma coisa, que era o pai de Josias. O pai dele, de Josias, foi o rei Amon, reinou somente 2 anos e morreu, fez o que era mal perante o Senhor e andou no caminho dos seus pais. A maioria dos nossos filhos fazem isso. Seguem o exemplo do pai. Às vezes eu fiquei perguntando, Deus, talvez o rei Ezequias poderia ter tido até um grande testemunho, mas talvez não investisse tempo com o filho. Talvez não falasse para o filho, olha, existe um Deus que transforma, existe um Deus, talvez. Ou talvez ele tenha tomado defeito a escolha dele de querer ir para o mundo. Diferentemente de Josias, que decidiu fazer diferente. Tinha tudo para dar errado. Ele podia, e geralmente, gente, bisavô, aqui, quantos conheceram o bisavô de vocês?
São pouquíssimas pessoas. E assim, para influenciar a tua vida é muito difícil, você quase não tem muito contato. A maioria. Agora, avô e pai influenciam muito, né? Não é verdade isso? A maioria de nós olhamos para os nossos pais e fazemos, às vezes, as mesmas coisas. Mas o rei Josias, ele poderia ter feito a mesma coisa. Ele poderia ter entrado pelo pecado, pela rebeldia contra Deus, mas o rei Josias, a palavra de Deus, que ele fez diferente, diz a Bíblia, que ele reinou 31 anos e fez o que era reto diante do Senhor, não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Ele decidiu no coração dele, eu não vou fazer o que o meu avô fez, o que o meu pai fez, eu vou fazer diferente, porque eu sei que existe Deus. Ele mandou restaurar, encontrou a palavra, quando leram a palavra para ele, sabe o que ele fez? Rasgou as suas vestes, se humilhou diante de Deus, se arrependeu. A Bíblia diz que não houve rei como ele, nem antes e nem depois que houvera se convertido ao Senhor de todo o coração, de toda a sua alma. Não houve. E eu falo isso para vocês, jovens, que talvez a sua casa não tenha sido uma boa referência. Sabe por que o diabo, mesmo que você continue fazendo o que você está fazendo, você vai pagar a conta. Verdade? Se você mergulha nas drogas, no pecado, você vai pagar as contas. Os teus pais vão acertar com Deus. Se não cuidaram e não fizeram o que deveriam ter feito, Deus vai tratar, Deus vai, se arrependerem, são restaurados. Mas se não, vão dar conta a Deus. Mas as tuas práticas, jovens, vocês vão dar conta, se não se arrependerem também, como o rei Josias. E assim, eu desejo no meu coração, para os jovens, que mesmo assim, realmente, de coração, que se papai e mamãe, você olha para a tua casa e não é uma referência, eu peço para você olhar para o Senhor, porque o Senhor restaura a sua vida. Se você se arrepender de todo o teu coração, vamos ficar de pé, meus amados.